Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Hoje a gente vai ter uma conversa bem séria aqui, porque esse vídeo era o que eu queria ter ouvido quando eu comecei a trabalhar com Mega Hair. Eu vejo que hoje em dia as pessoas estão abrindo os olhos para essa carreira e eu fico muito feliz por isso, porque foi o Mega Hair, foi a carreira do Mega Hair que mudou completamente a minha vida. Para quem não sabe, eu sou advogada de formação, fiz aí meus 5 anos de faculdade, estudei para passar na OAB, passei, tudo certo, mas não foi isso que mudou a minha vida. E eu sei que tem pessoas me escutando aqui agora que também estão nesse ponto de estarem vivendo aí a profissão que escolheram e não estão felizes, não estão satisfeitas. Então, existe uma forma de fazer essa transição de carreira de forma segura e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Se eu tivesse tido acesso a um vídeo desse quando eu comecei, o meu sucesso profissional já teria acontecido por muito mais tempo antes, porque tudo que eu vou trazer aqui agora é baseado na minha experiência de 13 anos aí trabalhando com Mega Hair. Então, a primeira coisa que eu quero falar para vocês aqui, e eu sei que talvez isso cutuque algumas pessoas aí que fizeram faculdade. Eu não tô aqui de forma nenhuma para dizer a vocês que faculdade não leva ninguém a lugar nenhum. Se isso ofender você de alguma forma, não é isso que eu tô falando aqui. Eu quero falar aqui com as pessoas que fizeram faculdade, que fizeram algum curso técnico, algum curso de especialização e não estão vivendo a vida que gostariam depois da formação, tá? Então vamos lá. A primeira coisa que você tem que colocar na cabeça aí: nem faculdade, nem curso nenhum garante riqueza para você. Eu sei que isso é chatinho de escutar. Eu talvez, se tivesse escutado isso lá atrás, quando eu estava fazendo faculdade, eu também não ia acreditar, mas isso é a mais pura verdade. O fato de você ter feito faculdade, o fato de você ter feito algum curso, não garante que você vai ter sucesso profissional, não garante que você vai ganhar dinheiro e muito menos garante que você vai ser feliz. Existem algumas perguntas dentro da sua profissão, da profissão que você escolheu hoje, que você precisa fazer a si mesma para ver se realmente é isso que você quer e se realmente é isso que vai mudar a sua vida e vai levar você a viver a vida que você sonha, porque todo mundo aqui que está me escutando tem uma vida dos sonhos. Pode ser que você não esteja com ela aí na cabeça agora, mas em algum momento lá atrás você sonhou e viveu alguma coisa. E a profissão que você escolheu precisa estar alinhada com essa vida que você sonhou, porque senão você só está perdendo tempo da sua vida, saúde e não vai chegar a lugar nenhum. Então eu vou fazer agora essas perguntas para você e você aí, onde quer que você esteja, se responda. E a partir daí eu vou explicar para você como fazer uma transição de carreira de forma segura, tá bom? E a primeira coisa que você tem que se perguntar, começa a pensar se você está na profissão correta ou não, e até mesmo quando você vai entrar numa nova carreira essa profissão que eu estou escolhendo agora, ela tem um mercado crescente? Ela vai me permitir entrar na carreira e crescer? Tem mercado para mim? Eu vou ter clientes? Ou é uma profissão já saturada, já estagnada? Essa é a primeira coisa que vocês têm que prestar atenção na hora da escolha da carreira ou na hora de pensar se está na hora de sair da carreira que você escolheu. Por quê? De novo, pensando na vida que você sonha viver. Cada profissão tem um teto e a sua escolha tem que estar alinhada com a vida que você quer. Eu vou dar para vocês o meu exemplo. Eu, como advogada de formação, que vivia aí muitos anos de carreira jurídica, qual era o teto que eu tinha dentro dessa carreira? Maior salário, um juiz de direito. Eu passaria anos e anos e anos da minha vida. Eu tenho colegas de faculdade aí que já estão indo para o 7º ano estudando para tentar um concurso para ser juiz. E qual é o teto, né? 28 mil, 26 mil reais de salário. Pensando assim, meu Deus, é um baita de um salário. Eu não estou dizendo que não é, mas isso iria me custar alguns anos da minha vida e eu teria um teto. O salário inicial de um juiz de direito hoje está aí em torno de uns 26 mil e o teto vai até uns 30 e poucos mil. É um ótimo salário? É. Mas e o Mega Hair? O que é que ele me permite fazer? Vou falar um pouquinho só sobre a Impercept aqui antes de entrar na próxima pergunta, para vocês terem uma noção do que eu tô falando aqui. Quando eu comecei na faculdade, eu comecei no Mega Hair. Então eu tinha lá os meus 250 reais por mês no estágio, no meu primeiro estágio, e eu tava ganhando
muito mais do que isso trabalhando só os finais de semana com o Mega Hair. Então eu já sabia que era uma carreira que me pagaria muito bem. E eu só estava me dedicando nos finais de semana. E se eu me dedicasse a semana inteira? E se eu colocasse toda a minha energia nisso? Os anos se passaram, eu me formei, fiz tudo como manda o figurino e nasceu a Impercept, nasceu a minha técnica, que é a técnica que permite a profissional faturar R$800 por cliente em apenas 30 minutos de procedimento. 30 minutinhos. Agora pensa comigo, pensa no salário do juiz de direito que eu te falei aí e pensa na minha mentalidade empreendedora que eu tive que aprender a ter, porque ninguém me ensinou. Eu não tive um vídeo desse lá no início, quando eu tava nesse dilema de o que é que eu ia escolher ou não. Foi um processo muito doloroso para mim, inclusive. Mas pensa só, se você consegue atender uma cliente e ter esse faturamento sem precisar fazer investimento alto em cabelo, sem precisar ter espaço físico, sem precisar investir em maquinário caro, nada disso, sem precisar fazer investimento alto, tá? Que fique bem claro. Se você consegue ter esse faturamento em 30 minutos, quantas clientes você consegue atender no dia? Eu aqui vou dar o meu exemplo, que tranquilamente eu atendo 10 clientes por dia, sem me desgastar, muito tranquila, a cliente senta, eu faço aquele procedimento maravilhoso, é prazeroso de fazer porque a gente está ali trocando essa energia com a cliente, transformando a autoestima dela, eu consigo atender tranquilamente 10 clientes por dia. Em época de festa aqui, que é quando a gente tem que trabalhar mais um pouquinho, eu atendo aí umas 15 clientes por dia, faz a conta, vou fazer aqui junto com vocês. A minha meta, quando eu criei a Impercept, era ter pelo menos 5 clientes por dia. Era o que eu queria. Um atendimento de 5 clientes por dia. Então vamos lá, um faturamento de R$800 em 30 minutos atendendo 5 clientes por dia. O meu faturamento sem investimento nenhum em cabelo nem nada disso seria por dia R$4.000. Eu escolhi que eu trabalharia de terça a sábado. Então eu trabalho 5 dias na semana. Esses R$4.000 por dia por 5. Por semana, o meu faturamento seria R$20.000 por semana. Lembra do salário do juiz de direito? Na hora que eu olhei para isso aqui e o que eu poderia fazer com isso aqui, porque 5 clientes por dia era trabalhando sozinha, que eu conseguiria fazer. E se eu tivesse uma estrutura maior? Se eu contratasse um assistente, que foi isso que eu fiz? O que um juiz de direito ganha no mês, eu poderia faturar em uma semana. É essa visão que eu quero passar para vocês. A partir do momento que você escolhe trabalhar com Mega Hair e se dedica para isso, como você se dedicaria a um concurso desse, as coisas começam a acontecer. Mas só acontece quando você tem uma carreira que te permita isso, que é o mercado crescente que eu coloquei aqui, para você se perguntar: a carreira que você escolheu te permite ganhar isso? Primeiro se pergunta: é isso que você quer ganhar? Porque era isso que eu queria. E tudo bem se você não quiser, mas eu tenho certeza que você quer viver uma vida confortável com a sua família, certo? A profissão que você escolheu tá te permitindo dar uma vida confortável para sua família? Tirar alguns dias de descanso, tirar umas férias, comprar alguma coisa que você queira, trocar de carro, trocar de casa, tá te permitindo fazer isso? Porque se não tiver, a sua escolha não está alinhada com a vida que você quer viver. E isso é um sinal para você fazer a transição de carreira. Tá? E a próxima pergunta que você tem que se fazer é: eu me vejo fazendo isso que eu escolhi por muitos anos? O que é que eu vejo muito acontecendo aqui? E isso eu sei porque, além da minha história, eu tenho a história das minhas alunas e das pessoas que me acompanham nas redes sociais. Eu vejo vocês escolhendo uma profissão muito pelo dinheiro ou pela facilidade de ingresso, mas por um ponto só, e esquecem de pensar em você. Como é que você vai estar daqui a uns anos fazendo isso? Aí eu te pergunto agora, o que você está fazendo aí hoje? A profissão que você escolheu, a profissão que você estudou, fez a sua faculdade, fez o seu curso. Você se vê fazendo isso daqui a um ano? Você aguenta continuar vivendo essa vida daqui a um ano? E daqui a 5 anos? Você vai aguentar? E daqui a 10 anos? Porque é assim que a gente tem que se ver. A partir do momento que você escolhe uma carreira, aquilo ali vai te acompanhar
pro resto da sua vida. E tem que ser uma coisa tão prazerosa para você que você acorde de manhã querendo ir fazer isso que você escolheu, porque foi uma escolha sua. E é muito isso do propósito que eu sempre falo para vocês que o Mega Ré traz para nossa vida. Além do fato de te dar uma vida muito mais confortável financeiramente, profissionalmente falando, você vai ter uma carga de energia positiva nos seus dias que vai te permitir trabalhar muito mais feliz. Você vai finalmente conseguir trabalhar por um propósito, ajudando as pessoas, ajudando essas mulheres, ajudando a resgatar a autoestima dessas mulheres. E não se enganem não, isso transforma não só a vida delas, mas a sua também. Então, a profissão que você escolheu hoje tem um propósito nisso tudo? Quantos anos mais você vai aguentar trabalhando com isso? Você se vê trabalhando com isso mais quanto tempo? Mais quanto tempo você aguenta? É uma pergunta pesada que talvez você nunca tenha pensado, mas em algumas lives que eu costumo fazer com as minhas seguidoras, eu pergunto, você aguenta mais quanto tempo? Mais um ano? E tem gente que não aguenta mais um ano. Gente, um ano é amanhã. E o resto da sua vida, você está fazendo o quê? Então essa pergunta você precisa se responder hoje. Era para ter sido respondida ontem. Aguenta quanto tempo mais? Tem propósito nisso? Porque se não tiver, tá na hora de mudar. E a terceira e última pergunta que eu quero que você se responda agora aí, olhando para mim. Quanto essa escolha que você fez, essa profissão que você escolheu, tá te custando? Quanto custa para você viver essa vida? E eu não tô falando só da parte financeira agora. Olha para você. Quanto custa permanecer nessa escolha? Tá custando a sua saúde mental? Tá custando a sua saúde física? Tá custando a sua presença na sua família? Você tá tendo tempo para viver com a sua família? Para ver os seus filhos crescerem? Quanto te custa isso? Tá custando as suas noites em claro? Tá custando um nível de estresse no trabalho que você não está conseguindo suportar? Você precisa pensar um pouquinho nessa parte, porque aí volta ao que eu acabei de falar para vocês. Se tiver custando caro, se tiver custando a sua paz, a sua segurança, tá errado, tá na hora de mudar. Então, quanto custa para você tá aí fazendo a sua faculdade agora e começar na profissão que você escolheu? Quanto vai te custar? Agora vamos perguntar, quanto vai te custar financeiramente falando, então? Vamos supor que você tá aí, sei lá, estudando direito, vou dar o meu exemplo. Aqui, para você ser uma advogada bem vista, você vai precisar passar alguns anos estudando, vai precisar montar um escritório ou abrir uma sociedade com alguém, então vai te custar um espaço físico, não vai? É isso que eu quero que vocês olhem. A carreira do Mega Ré, ela não tem essa barreira de entrada, e é por isso que eu quero tanto que vocês olhem para essa carreira como uma segunda chance que você precisa se dar. A partir do momento que você se prepara com uma técnica correta, que vocês vão aprender por aqui, em outros momentos também. Qual é a sua barreira de entrada no Mega Ré? É querer, porque você não precisa ter experiência anterior na área, não precisa ter feito um curso de cabeleireira, por exemplo, você não precisa nem ser da área da beleza, você não precisa, para ter o resultado financeiro de R$800 em 30 minutos, você não precisa ter estoque de cabelo, então você não vai precisar fazer o investimento inicial em cabelo, não precisa ter estrutura física de salão, você pode atender na sua casa ou na casa da cliente. Observem a barreira de entrada, é quase zero. Agora olha para o que você escolheu aí. Quanto custa para você, financeiramente falando, continuar nisso? Vamos supor que você é uma comerciante que precisa de loja, de estoque, de muitos funcionários. Quanto está te custando? Eu sei que você não está tendo o resultado financeiro que gostaria, senão você não estava aqui me ouvindo agora. Então, além da parte financeira, olha um pouquinho para você também. Tá caro? Tá caro demais? Tá na hora de mudar. Então, a partir do momento que você respondeu essas 3 perguntas aqui, você se convenceu, porque não sou eu que estou te dizendo que você precisa mudar. É você, diante do que eu te perguntei aqui, o que você se respondeu, que vai tomar a decisão agora. Se muda de carreira, se faz essa transição de carreira para o Mega Ré ou não. E se a resposta for sim, eu vou te ensinar agora a fazer essa transição da forma correta e de forma tranquila para você. Tá, Alina, eu respondi as suas perguntas e agora eu sei que eu preciso mudar de carreira. Como é que eu faço isso da forma correta? Eu separei aqui 5 passos para você fazer essa transição de forma tranquila e sem sentir medo, porque eu acho que é isso que paralisa tudo, né? A primeira coisa que eu quero que você abra os olhos. Não enfie os pés pelas mãos e saia largando a sua profissão, saia largando o seu trabalho, porque agora você sabe que quer começar na carreira do Mega Ré, não é assim. Isso foi uma das coisas que me motivou a gravar esse vídeo aqui para vocês, porque eu tô vendo outras profissionais aí no mercado, aqui no YouTube, na internet, mandando as pessoas
largarem, simplesmente joga tudo pra cima e vem pro Mega Ré que você vai ficar rico. Não é assim. As coisas não são assim. A gente precisa fazer tudo de forma tranquila. Você tem a sua estrutura familiar, você tem os seus compromissos financeiros, você tem a sua vida organizada aí, que você não pode simplesmente fechar os olhos para isso, largar tudo, jogar para cima e entrar no Mega Ré. Então, primeiro de tudo, não larga nada. Olha como eu comecei. Eu estudava, estava ali na carreira jurídica, comecei com o Mega Ré nos finais de semana e a partir do momento que eu vi que aquilo ali era para mim, aí eu larguei. Mas é isso que eu quero que vocês façam. Enxerguem primeiro. Eu aqui com os meus olhos, eu já consigo enxergar que logicamente, claramente isso é para vocês. Mas eu não quero que você faça isso de forma abrupta para que você não tenha um trauma, não fique desesperado e fique com medo porque largou um compromisso seu para viver uma coisa que é nova. Então vá com calma, não escuta essa galera que tá aí na internet dizendo larga tudo, fecha os olhos, joga tudo na fogueira e vem pro Mega Ré. Não é assim. Aqui comigo as coisas são mais seguras, a gente vai fazer tudo de forma muito consciente para que essa transição de carreira aconteça de forma fluida e que você comece a ver o seu resultado sem precisar passar pela barreira do desespero. Segundo, planeje muito bem a forma que você quer começar a trabalhar. E isso pode acontecer, inclusive, enquanto você ainda está trabalhando nessa sua outra carreira aí. Como é que você vai começar a trabalhar? Você quer ter de cara um espaço? Você quer ter um estúdio de Mega Ré? Você quer começar mais devagar, que é como eu recomendo que você comece? Vai começar a trabalhar em domicílio, vai atender as clientes na casa delas, que é um atendimento VIP. Eu comecei assim e eu recomendo muito que vocês comecem assim, porque pensa uma cliente como eu, que tem um perfil como eu. Se eu pudesse, todos os serviços que eu contrato hoje, manicure, massagista, enfim, eu quero que todo mundo venha para minha casa. É o conforto da nossa casa. Então tem muitas clientes que enxergam isso como um atendimento super personalizado, VIP, e que você precisa aproveitar isso também. Então como é que você quer começar? Vai atender em domicílio? Ou você tem um espaço aí na sua casa que você pode organizar ali um cantinho para você começar a atender? Quando eu comecei a atender em domicílio e as clientes começaram a chegar, o deslocamento já ficava um pouco inviável para mim. Eu passava mais tempo me deslocando do que atendendo. Então eu comecei a atender na minha casa. Eu preparei primeiro um espacinho no meu quarto, na frente de uma penteadeira, eu coloquei uma cadeira, uma luminária e pronto, era o que eu atendia. Depois atendi na minha sala, depois eu me mudei, fiz um quarto lindo que era o meu estúdio dentro da minha casa. Mas entenda que quando você planeja a forma que você quer atender, as coisas ficam muito mais claras para você. Por exemplo, tem gente que tem o sonho de ter um espaço físico logo de cara. Eu não posso dizer para essa pessoa e dizer não faça isso, porque quando é sonho, é sonho. Existe uma forma de você fazer isso muito mais responsável, né? Muito mais tranquila, que é começando em domicílio, depois na sua casa, depois você vai para um espaço físico, porque você vai ter uma cartela de clientes já, uma rotatividade de clientes e a certeza de que você vai ter clientes para pagar aquele custo fixo que você vai ter de aluguel, enfim, de coisas que você vai ter custo ali. Mas quando você deixa isso muito bem delimitado, você sabe quais são os custos que você vai ter, quais são os passos que você tem que seguir e aí você se planeja de forma muito mais tranquila. Então, nesse primeiro momento, planeje. Como é que você quer começar? O que é que você precisa para começar? Qual é a técnica que você vai começar a atender? Porque aí você vai desenhar o seu início e desenhando, deixando isso de forma palpável, vai ser mais fácil para você começar. Vamos lá, terceiro ponto. Isso é importante, tá? Eu cometi esse erro quando eu comecei e eu não quero que vocês passem por isso. Não saia contando a todo mundo, a Deus e o mundo, que você vai mudar de carreira, porque as pessoas não vão entender os motivos que você teve para passar por essa transição. Por que eu falo isso para você? Porque eu acredito muito nessa coisa de energia, sabe? E talvez você não tenha o apoio que você espera das pessoas que você ama nesse primeiro momento. Isso aconteceu comigo, isso aconteceu com muitas alunas, e quando a pessoa tem a mente um pouquinho mais fraca, quando você está emocionalmente um pouquinho mais debilitado, isso pode parar você na sua escolha e impedir que você viva um futuro brilhante. Quando eu comecei, imagina só, eu larguei a minha carreira jurídica, a minha formação em direito, já com OAB na mão, e fui para o Mega Ré, porque eu tinha os meus motivos para ir. A carreira jurídica, ela não brilhava os meus olhos, não me valorizava profissionalmente. Eu não me sentia feliz,
não me via fazendo o que eu ia fazer por muitos anos, já também não estava mais aguentando. Quem passa por estágio em que é desvalorizada profissionalmente sabe disso. O teto da carreira não me interessava, estava me custando a minha saúde física, mental. Lembra de todas as perguntas que eu fiz para você? O meu tempo com a minha família estava custando a minha paz e a minha tranquilidade. Foi por isso que eu migrei para o Mega Hair, porque eu vi no Mega Hair a chance de viver a vida que eu sempre sonhei. E é essa vida que eu estou apresentando para vocês aqui. Então é por isso que é tão importante que você responda essas perguntas que eu te fiz aqui, porque isso vai clarear muito para você. Mas olha só, eu contei para muita gente que eu ia passar por essa transição. Para minha família toda, para as minhas amigas da faculdade. Eu contei para Deus e o mundo achando que eu ia ter o apoio de todo mundo e no final das contas eu não tive o apoio de ninguém inicialmente. E se eu tivesse olhado para a falta de apoio, eu teria parado, guardado meu sonho numa caixinha e voltado para a carreira da minha formação. E de novo, não se apegue a um erro que você investiu muito tempo, muito dinheiro nele, achando que isso vai paralisar vocês ou que isso vai garantir alguma coisa para você. Erro é erro, descarte. Não se apegue, não passe a vida grudada nesse erro se você já viu que foi um erro ter feito essa escolha. Então, não saia contando para todo mundo. Conta se você quiser dividir esse seu momento com as pessoas de dentro da sua casa, da sua família, sua mãe, seu marido, sua esposa, enfim, seus filhos. Mas não vá além disso, porque você pode escutar o que eu escutei lá no início de uma pessoa da minha família muito próxima que olhou para mim e disse: você vai morrer de fome se você for trabalhar com isso. Você vai voltar para o interior. Eu saí, do interior para a capital e essa pessoa da minha família me disse: você vai morrer de fome, você vai voltar para cá para a gente te ajudar a ter o que comer. Tem gente que não ia aguentar ouvir isso. Eu, por Deus, aguentei e segui. E hoje eu tô aqui ajudando a minha família inteira, empregando quase a minha família inteira, graças a Deus. Mas se eu tivesse parado para olhar para a falta de apoio, eu não estaria aqui conversando com vocês agora. E pode ser que essa falta de apoio seja até preocupação de algumas pessoas que amam você, de olhar e dizer: poxa, ela passou tanto tempo estudando para isso, se preparando para isso. Deixa eu dizer aqui para ela que para ela não fazer, para ela não tomar essa decisão, porque ela vai se arrepender. Pode ser até que essa falta de apoio seja por amor ou não, mas não dê margem para que a energia negativa de outras pessoas paralisem você. Tudo que você precisa é dos seus motivos, da sua fé e da sua vontade de trabalhar. O resto vem. E o quarto conselho que eu tenho para te dar é: faça uma reserva de emergência se você hoje está trabalhando com alguma coisa, se você tem alguma renda hoje. Eu sei que esse quarto ponto talvez não acolha todo mundo que está me escutando aí. Tem gente que está desempregada, que não tem renda nenhuma, mas calma, que eu já vou falar com vocês. Se você está trabalhando agora, a gente volta lá para o primeiro ponto. Não larga tudo não, tá? Não larga tudo de vez. Faz uma reserva de emergência. Quais são os seus custos mensais hoje? Mora de aluguel? Quanto custa suas contas? Escola dos filhos, enfim. Faz uma reservazinha ali de emergência, só para você ter essa tranquilidade de que se alguma coisa der errado no meio do caminho, você vai ter essa reserva aqui. Quando a gente fala de Mega Hair, o retorno financeiro com Mega Hair é muito rápido. Eu tenho alunas que com 15 dias já estão alcançando o seu resultado de 830 e que não precisam dessa reserva de emergência porque elas estão se capitalizando muito rápido. Só que ter uma reserva de emergência vai te trazer um pouco mais de tranquilidade. Então faz ali um pezinho de meia pequenininho, só para você saber que se esse mês alguma coisa sair do controle, você vai ter uma reserva ali. E eu sempre falo isso para as minhas alunas também. Quando você estiver na rotatividade aí de cliente, ganhando dinheiro, já atendendo muito, não esqueça de fazer a sua reserva de emergência para a sua empresa, porque a emergência, gente, acontece. Vou dar um exemplo do que aconteceu comigo há um tempo atrás. Eu me machuquei, fiquei quase um mês sem trabalhar. Se eu não tivesse a minha reserva de emergência, eu teria entrado em desespero, mas eu tinha uma reserva para essa emergência. A pandemia, por exemplo, foi uma emergência gigantesca. Eu tinha uma reserva de emergência e foi por isso que eu consegui manter o meu estúdio tinindo, não demitir ninguém. Todas as minhas colaboradoras são mães de família e isso pesou muito para mim também. Então tudo isso aconteceu porque houve um planejamento e é isso que eu quero que vocês comecem a fazer. Vocês não vão me ver
aqui hora nenhuma aconselhando que você tome uma decisão louca de forma irresponsável, não, porque eu sei que isso pesa. Eu tenho uma vida também e eu já passei por tudo isso que vocês estão passando agora, e se eu tivesse tomado uma decisão de forma super irresponsável, eu não estava aqui agora conversando com vocês e ensinando vocês a passarem por essa transição. Então façam um pezinho de meia, uma reserva de emergência, inclusive quando vocês já estiverem trabalhando, porque isso vai te trazer tranquilidade. Agora, para vocês que estão aí desempregadas e, Aline, eu não vou conseguir fazer essa reserva de emergência porque eu não tenho dinheiro. Aí o que é que eu falo para você agora? O fato de você não ter dinheiro tem que ser o maior motivador para você entrar na profissão logo, porque se você não tem dinheiro agora para dar uma vida confortável para você, para sua família, para pagar suas contas, você precisa trabalhar. E a carreira do Mega Hair te dá um retorno financeiro muito rápido e de forma muito tranquila, sem desgaste físico, emocional, mental. Então olhe para isso agora como se fosse a chance que você precisa, porque de fato quando eu comecei, há 13 anos atrás, eu não tinha R$1 no bolso para fazer uma reserva de emergência. Mas eu comecei e hoje eu tenho a vida que eu sempre quis, hoje eu vivo a vida que eu sonhei, graças a Deus. E hoje eu posso dizer, baseado na minha experiência, que não importa o momento que você esteja, só comece, mesmo que seja devagarinho, tá? Porque esse resultado vai salvar você. E o quinto e último conselho que eu tenho para te dar é: não comece de forma irresponsável. Não se descapitalize no início da carreira. Eu sei que quando você começar aí na carreira do Mega Hair, muita gente vai te falar que você precisa comprar cabelo para começar a ganhar dinheiro, precisa investir em cabelo, precisa ter um salão. Você não precisa de nada disso. E se você está apertada financeiramente agora, o foco precisa ser em você se capitalizar e não se descapitalizar. E investir em cabelo no início vai engessar o seu capital. Investir em um espaço físico no início vai engessar o seu capital. O seu dinheiro vai ficar parado ali por um tempo. Então, comece de forma responsável. Olha para você, tá, Aline, eu tenho dinheiro para investir. Ótimo. Vê onde é que você quer investir e investe. Aline, eu não tenho R$1. Eu não posso, o dinheiro que eu tenho para minha reserva de emergência, eu não posso investir em nada. Não precisa. Comece com a sua mão de obra. O faturamento de R$800 em 30 minutos é com a sua mão de obra de confecção e aplicação. E fora que depois você vai ter a recorrência das clientes voltando para fazer as manutenções. Então foque primeiro em se capitalizar. Na hora que você estiver se sentindo tranquila financeiramente, aí você começa a pensar, tá, para crescer agora aqui, onde é que eu vou investir? É em cabelo? Eu quero agregar esse faturamento da venda do cabelo? Ótimo, vou agregar. Eu quero um espaço físico? Tá apertado aqui onde eu tô atendendo? O espaço físico vai me permitir atender mais clientes? Lembre sempre que todo investimento que a gente faz é para permitir que você tenha mais faturamento. Então, se onde você está atendendo agora tá ok, você está dando conta, para que você vai se descapitalizar? Então, comece de forma responsável. Aqui no canal tem muitos vídeos onde eu te ensino a começar, te mostrar esses modelos de negócio para você entender como é que começa com um estúdio, quais são os custos que você vai ter, atendendo em casa, fazendo parceria com outros salões, atendendo em domicílio. Tem muito conteúdo aqui para vocês maratonarem. Então, de novo, se inscreve aqui no canal, porque eu tenho certeza que isso vai ajudar demais vocês nesse início, nessa transição de carreira. Não esquece de ativar o sininho, porque toda vez que eu trouxer conteúdos aqui, vocês vão ser avisados aí através de uma notificação no seu celular para não perder nada. Deixa um like aqui para mim, para que essas orientações cheguem a mais pessoas e para eu saber que esse conteúdo te ajudou. E se você tem alguma coisa a falar sobre isso, deixa aqui nos comentários, porque eu e a minha equipe lemos tudo e eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a enxergar essa transição que você está prestes a fazer em um momento tranquilo. Não precisa ter medo. Eu sei que o novo dá medo, mas não precisa ter medo. As coisas vão acontecer de forma fluida se você seguir essas orientações aqui, tá bom? Então, obrigada por assistirem até o final. Eu espero vocês no próximo vídeo. Um beijo e até mais!